Boa noite, Raissan, boa noite, Edvan. Estamos aqui no nosso primeiro encontro e que vamos falar um pouquinho sobre fake news. Na verdade, eu e o Raissan somos alunos do curso Politize, embaixador Politize, daqui de Tocantinópolis, e fomos indagados, como nossa última atividade, sobre a questão da fake news, uma pauta que está tão no tempo, agora todo mundo falando, a turbulência, todo mundo questionando sobre fake news, mas que não vem de hoje, né? Se a gente for analisar, o termo surgiu agora, 2 anos para cá, mas essa prática já vem de muito tempo. Eu sou José Carlos da Silva, aluno do curso Politize, aluno também da UEMA, curso de Filosofia. Bem, boa noite. Meu nome é Hassan. Como hoje já ser avelado, nós fazemos parte do curso da Politize, a Embaixada de Tocantinópolis, no qual, nesse momento, nós vamos tratar um pouco sobre o tema fake news, né? Que, como já disse, ele não surgiu agora, ele já tem sim há muito tempo, ele já foi criado somente que quando eu acredito que na política dos Estados Unidos agora do ano de 2016, quando o presidente Donald Trump foi eleito, essa palavra veio a ser falada assim toda hora. E eu acredito que é isso e vamos iniciar. Boa noite, Raissan. Boa noite, JC, José Carlos. Primeiro dizer que é uma alegria, né, saber dessa participação de vocês, a juventude atuante, a juventude engajada, e acredito que qualquer jovem que se proponha a debater, a estudar, a buscar mais conhecimento, principalmente sobre esse ambiente político, ajuda até mesmo a minimizar os problemas relacionados ao fake news, né, que é o tema proposto para essa reunião, para esse momento nosso de conversa. Então, começo parabenizando e agradecendo a vocês pelo convite, pela oportunidade. Eu sou Edvan Oliveira, acadêmico do curso de Administração Pública da UEMA, Polo de Porto Franco, e tenho uma certa militância com movimentos jovens e com movimentos culturais, através da Associação Sociocultural Companhia de Teatro e Dança Arte Livre. São 14 anos de militância, de caminhada, e a qual estamos amadurecendo um pouco a cada dia. Então, essa oportunidade que eu tenho com vocês é uma oportunidade também para amadurecer com a juventude. Juventude essa que eu fiz parte também como movimento de Pastoral da Juventude, né, movimento cristão, e que tem entre a pauta propor, debater, conversar sobre políticas públicas para a juventude, sobre o comportamento do jovem cristão diante dos problemas da sociedade. Bom, o senhor falou que cursa aí administração pública, né? E trazendo para isso, já como é que o senhor vê essa questão dentro do seu curso? Como é que está sendo trabalhado? O senhor já ouviu falar, você já trabalharam alguma coisa, mas como é visto o combate à fake news e como vocês estão trabalhando essa matéria agora, já que esse termo, como o Raissan falou, surgiu agora e ainda é novo para as universidades se trabalhar, né? Há um debate agora, né, no parlamento, há um debate na sociedade, há um debate nas empresas sobre isso, porque com as redes sociais, né, tomou um espaço muito grande. Toma tempo, toma dinheiro, é um negócio rentável fazer notícias falsas. E dentro da esfera pública também tem depois que a gente vai falar mais para frente, tem seus aspectos muito negativos. O senhor, como estudante de administração pública, como é que o senhor vê isso? Encerramos no mês de junho a última disciplina do 6º período. Então, vamos iniciar agora em agosto a primeira disciplina do 7º período. Quando encerramos essa disciplina, já foi bem no princípio onde estava debatendo, né, essa questão das fake news no Congresso. Fora desse momento, não há uma abordagem direcionada a esse tema. Essa é uma ausência. Então, não houve até o momento, quer dizer, essa seria a palavra correta, um debate direcionado. Muito bem, Ivan. Eu gostaria de lhe botar já assim, um pouco pro lado político. Como o senhor vê esse assunto das fake news mais voltado à política? O exemplo que nós temos, eu estou até com ela aqui, Raíssa, é essa lei
ela entrou no mês de junho, logo no dia Só um 1º. minutinho, Edivan. Ah, Desse ano, é? isso, desse ano. Dia 30 de junho, ela foi aprovada, desse ano, foi aprovada no Senado e encaminhada. É um trâmite até um pouco contrário, porque normalmente as leis, elas iniciam na Câmara dos Deputados e depois é que elas vão para o Senado. Nesse caso, ela está fazendo o papel inverso. Ela foi aprovada no Senado, porque normalmente as leis no Senado elas são aprovadas mais rápido devido à quantidade de senadores, não há um debate tão prolongado, né? Na Câmara dos Deputados, devido à quantidade, esse debate ele se arrasta mais, porque quanto maior o número de legislador, maior a pluralidade e maior a divergência. Então, essa pluralidade que ocorre na Câmara dos Deputados, no Senado não acontece. Dentro dessa questão hoje, política partidária, os impactos podem ser tremendos e a longo prazo. Por quê? Porque a população, em sua maioria, ela compartilha uma fake news não por maldade, mas porque ela acredita naquilo. É preciso haver um debate mais consciente, mais transparente e um debate, sobretudo, fundamentado no que é a lei, para que se possa discutir. Então, os impactos políticos, partidários, são tremendos. E os impactos sociais no futuro também, porque se você elege um candidato baseado em mentiras, baseado em fatos que não são verídicos, a tendência é termos uma gestão pública péssima e que deixa de velar pela verdade e que deixa de velar por aquilo que é melhor para o cidadão. Só para complementar, um minutinho, Raíssa. Ainda dentro, nesse sentido, duas perguntas capciosas. O que o senhor acha do gabinete do ódio, que está situado do ladinho da sala do presidente, comandada por Tássio, acho que é Tássio, fala o nome dele. O que o senhor acha do gabinete do ódio? E o que o senhor achou das fake news? Porque há vários tipos de fake news, né? Mas dentro no nosso contexto de pandemia Covid-19, teve muitas fake news relacionadas à política, polarizando remédios e também polarizando notícias de caixões abertos, essas coisas. O que o senhor achou da postura do presidente nesse sentido de combater a pandemia e dentro desse sentido das fake news, porque ele muitas vezes propagou fake news assim, meu Deus do céu, extremas. E o que o senhor acha do gabinete do ódio? Bem, a minha primeira base que eu vou pegar é uma declaração que ele deu dizendo que não ia sancionar a lei das fake news caso elas fossem aprovadas nas duas casas. E ele disse isso e fundamentou dizendo o quê? Que ia convocar o povo para participar. Eu sou a favor da participação do povo. Contudo, há aí um risco e um perigo. Por quê? Se nós tivéssemos já uma legislação para coibir certas mentiras nas redes sociais, essa maneira de plebiscito seria excelente. Um exemplo, que aí eu vou trazer, apesar que aqueles que são apoiadores hoje do presidente Jair Bolsonaro não acreditam nas pesquisas que são publicadas. Isso é um fato. O Datafolha publicou uma matéria que 90% dos brasileiros, né, com base nessa pesquisa que eles fizeram, são a favor de um marco das redes sociais. Contudo, a partir do momento que ele disse isso, você pode acompanhar nas redes sociais que começou a sair essas mentiras. Tipos de mentira dizendo o quê? Que não, que vão acabar com as redes sociais no Brasil, vão tirar todas as redes sociais. E quem está financiando essas mentiras? Quem está propagando elas? E como que essa propagação é feita? Através de um dos parâmetros que a lei tenta coibir. Essa lei que está sendo proposta, que é a Lei 2630 de 2020. Ela tenta coibir propagação de notícias através de robôs, tenta proibir também esse compartilhamento com um número excessivo de pessoas, que você só coloca ali, dispara e já compartilhou para tantas mil pessoas de uma vez só. Então, se nós tivéssemos esse marco já aprovado, para qualquer decisão futura, eu acredito que um plebiscito seria interessante. Contudo, diante do momento que nós estamos vivendo, e como eu disse, é muito fácil, é só a gente pegar o Facebook, o Instagram, o próprio WhatsApp e ver como é que está sendo
propagado e está sendo divulgado. A outra coisa que essa lei ela propõe, que aí é um pouco mais delicada, é a questão de quê? De contas falsas. Ou seja, a lei ela pede que ao criar uma conta, ao criar uma plataforma, você tem que identificar-se com RG ou passaporte ou o que é que seja. E é isso que as pessoas estão questionando. E onde é que está a liberdade? Contudo, percebe-se. Aí as pessoas estão falando em com essa lei agora você vai ser perseguido porque você não vai mais poder falar nada nas redes sociais. Já existe uma legislação que coíbe você ofender uma pessoa ou um grupo, seja nas redes sociais, seja em qualquer lugar. É crime. E hoje as pessoas estão dizendo que não, que essa lei é para isso, mas não é. A lei ela não vai bater nessa questão. O que acontece é, as pessoas que vão ofender, por exemplo, eu vou ofender o José Carlos, eu vou ofender o Raissan, então o que é que eu faço? Eu crio uma conta falsa e através dessa conta falsa eu digo o que eu bem quero, ofendo quem eu bem quero, aí vem um cidadão que acredita naquilo que está sendo colocado naquela plataforma falsa e aí ele compartilha. Só que aquele que compartilhou do outro, ele já não vai responder pelo mesmo crime de quem publicou. E quem publicou está no anonimato. Esse é o problema. Então, quando você pergunta sobre o gabinete, sobre a postura, é essa a dificuldade que nós temos. Enquanto tivermos um gabinete que vai estar propagando fake news, que vai estar propagando mentiras, e enquanto tivermos, né, uma postura semelhante, onde a população acredita no que é colocado ali, ela não vai, por exemplo, não... É muito fácil, você acessa o site do Senado, está lá a lei, você baixa e aí você embaga. Mas as pessoas que estão no dia a dia, elas não se dão ao trabalho de ir pesquisar num site essa coisa, ela acredita de imediato. Há um agravante seríssimo nisso, na representação nossa hoje, né, diante das pessoas que estão para representar os interesses nossos e para executar aquilo que foi proposto como, principalmente, a defesa da verdade. Bem, eu não fazer uma pergunta, mas sim um contato sobre o que você falou, que alguns apoiadores de Bolsonaro, eles, apesar dos dados estarem aí para provar, eles não acreditam. Isso me lembrou um vídeo que eu assisti onde diz que as pessoas, não todos, né? Não generalizando, mas algumas pessoas, elas passam a selecionar a verdade, né? Que, vamos supor, se a notícia que ela está vendo, ela vai de encontro com aquilo que ela defende, logo aquela notícia, bem, vai ser verdade para aquela pessoa, né? E ela pode até compartilhar, mesmo ela sendo falsa. E já também, né? E tem o outro lado que, se essa notícia não vai de encontro ao que a pessoa defende, ao que a pessoa pensa, já é automaticamente fake news, mesmo tendo os dados. Só comentando também, as pessoas, é porque isso tem o professor Marco Antônio Villa vai dizer, né? São ações neofascistas, né? Tira as instituições, descredibiliza as instituições, descredibiliza os órgãos competentes e joga na ação direta. Não, se não é o que eu acho, é ação direta, ação direta. Isso enfraquece a democracia e justamente é o papel das fake news, é isso, é enfraquecer a democracia, enfraquecer o jogo democrático. Um exemplo, eu estava vendo uma notícia que saiu num jornalzinho, que eu não me lembro agora, mas não é daqui não, e tinha uma mulher sequestrando crianças e fazendo rito satânico. Aí o jornalzinho fez uma caricatura e jogou. Aí apareceu com outra mulher. Aí a população viu, achou essa mulher na rua, linchou e matou. Isso é um exemplo. O próprio candidato à presidência, Jair Bolsonaro, na campanha, né, falando da questão do kit gay, da mamadeira de piroca, dessas coisas que descredibilizam, né, o outro lado. O outro lado também, falando que o Bolsonaro disse que as pessoas que morrem de câncer, isso não dizem que são os candidatos em si, mas são o povo que defende o outro lado, né, o seu determinado segmento ideológico. E as pessoas que morrem de câncer poderiam morrer, que isso é uma farra de gasto de dinheiro. Então, essas coisas. E o que mais dói é que as pessoas acreditam e não façam nenhum julgamento disso. Então, pega ali a thumb, pega ali a matéria, só lê ali o conteúdo que está no início e o resto que se vai.
E isso não pode mais acontecer no século XX, no século XXI. Né? Em 2020 isso não pode mais acontecer. É por isso que as empresas, é por isso que as associações e os governos estão lutando para acabar com isso. Porque é uma nova era. A gente vai ver assim, é uma nova era e a era da informação. E se não ter regulamento, se não ter ali dentro do molde da democracia, dentro do molde do jogo, se não vê um controle ou um pacto social sobre isso, vira o que a gente está vendo hoje, né? Mentiras, porque fake news nada mais do que uma mentira, mas uma mentira deliberada, que atinge milhões de pessoas e que muda vidas. E ainda não há lei sobre isso, a não ser se o senhor mostrou, mas é por isso que as associações de comunicação, as redes de telemóveis, estão se adaptando para isso. A gente pode ver o próprio Facebook, né, tendo que bloquear contas com discurso de ódio, porque está perdendo para patrocínio. Porque doeu no bolso, porque se não doesse no bolso, acho que quase não ia acontecer nada. Tem alguma coisa para falar? Sim. O número de demanda da sociedade hoje, né, e a capacidade de resposta do setor político é um problema, é um dos primeiros problemas que podem causar a ingovernabilidade. O poder está mais distribuído. Então, naturalmente, essas colocações, elas não são, ao meu ponto de vista, um problema, mas elas se tornam quando não há uma maneira de se trabalhar isso, que é o que as fake news hoje elas estão fazendo. É apresentar a democracia como algo que provoca estabilidade. E é isso que eu acrescento com as falas de vocês, Raissan e do JC, que esse é um problema, mas ele é um problema, sobretudo, de pessoas más, que pretendem, né, defender os seus interesses, porque nós temos uma pluralidade de interesses. Hoje, claro que nós temos diversos segmentos dentro da sociedade, cada um, né, existe a pauta de defesa dos direitos da mulher, dos direitos dos negros, dos direitos da pessoa com deficiência, e assim vai por uma infinidade. Então, é claro que existe isso, e isso é salutar. Por quê? Porque cada pessoa hoje está se levantando para defender os seus interesses. E isso traz-nos conquistas. Porém, aqueles que detêm o poder econômico fazem a defesa dos seus interesses, né? E isso são os maus empresários, como o Vila vai colocar muito forte em suas falas, né, José Carlos? São os maus empresários que vão usar do seu poder econômico para colocar dentro do seu plano de ação meios de manter no governo ou no poder aqueles que podem defender uma mal política. Então, esse é um problema que causa grandes consequências para a nossa democracia. Por isso, eu bato sempre na tecla. Quanto mais pessoas puderem se levantar, puderem se erguer em defesa da democracia, quanto mais pessoas puderem se erguer em defesa da verdade, melhor. Como vai dizer, eu gosto de usar essa frase do Jean-Jacques Rousseau, que ele diz assim: se nós tivéssemos uma sociedade onde todas as pessoas fossem deuses, essa sociedade viveria sob um regime democrático. Contudo, com uma sociedade onde aqueles que têm mais poder tentam usar desse poder para disseminar, para propagar notícias falsas, isso tem consequências trágicas. E essas consequências não é somente no campo da política partidária, como eu disse, né? Que a lei, nesse momento, o que a gente sente no Congresso é o interesse de passar o mais rápido possível diante da preocupação das eleições. No entanto, hoje os interesses principais deveriam ser passar leis, mas para coibir essas mentiras que têm consequências trágicas para a saúde das pessoas diante da pandemia da Covid-19, não somente para a questão da campanha. E na campanha, imaginemos agora uma eleição para prefeito. Se antes nós tínhamos o poder econômico a favor daqueles que estavam no poder, seja ele do legislativo, seja ele do executivo, e essas pessoas elas se utilizavam do poder econômico para comprar através de uma cesta básica, através de um milheiro de telha, através de um botijão de gás, imagine hoje, com o impulsionamento nas redes sociais, o quanto que isso tem fatores que vão prejudicar a nossa democracia. Então, eu acredito que esse é um debate importante, um debate que deve ganhar cada vez mais força, se temos o interesse de manter com esse regime
nosso atual, e que eu digo sempre, né, é o melhor regime dos que já foram experimentados, na minha opinião. Então, essas são minhas considerações. Muito bem, Ivan. Desde já agradeço a sua participação aqui com a gente, por ter separado um momento na sua agenda para a gente. Muito obrigado. Obrigado também ao nosso amigo José Carlos, né? Obrigado, Edivan, por ter feito esse bate-papo conosco. Foi muito proveitoso. Pena que não pode ser maior por causa do tempo, né? Mas que seja o primeiro de muitos, enquanto eu e Raissan, aluno do curso de Politismo. Então, que fica o nosso debate sobre, um pequeno debate sobre fake news, e espero que vocês, a partir disso, para quem for assistir, procurem também saber sempre mais sobre as informações. E é bom sempre questionar e sempre se perguntar, né? Até onde vai a veracidade das informações. Então, fique com Deus, abraço. Amém. Vamos lá, saindo aqui devagarzinho. Amém. Falou, um abraço a todos.